O Mago Supremo. Capítulo 10. Mudanças. Depois de resolver o incidente do lanche da manhã, Celia preparou a mesa de trabalho para a presa restante. Os pássaros que você pegou são chamados de pisca-piscas, porque se assustam facilmente e são muito rápidos em voar para longe. Geralmente, você precisa de sorte e habilidade para derrubá-los à distância. Qualquer que seja a mágica que você tenha realizado, isso mata bastante. Além do pescoço quebrado, as penas e o corpo estão incólumes. Leaf aceitou o elogio com uma pequena reverência. É apenas uma questão de elegância no uso de magia no ar, nada de especial. A curiosidade de Celia estava longe de ser satisfeita, mas ela decidiu não forçar mais. Escaldar é fácil e rápido. Você só precisa jogar as aves no caldeirão por cerca de 45 segundos. É melhor mexer suavemente a água no processo, limpar as aves da sujeira e parasitas externos. Também ajuda a afrouxar a maior parte. Nunca escalde demais, ou a carne pode começar a ferver, sem mencionar o risco de romper os órgãos, arruinar a carne. Leaf assumiu o controle do processo de queimadura, acenando com a mão direita para controlar a água no caldeirão, mexendo-a e ajustando a força da corrente de acordo com as instruções de Celia. Droga, garoto, você está realmente começando a fazer eu me arrepender de nunca ter dado a mínima para a magia ou aprendê-la. Você não sabe usar magia? Ficou surpreso. Não, e antes de hoje eu estava orgulhosa disso. Considero a magia da tarefa um simples truque de salão. Por que perder meu tempo aprendendo a fazer as coisas com ela quando obtenho resultados mais rápidos e melhores usando minhas mãos? Celia deu os ombros. Agora, tire os piscas da água, hora de levar a sério. Além das queimaduras e arrancadas que substituíram o processo de esfolhar, a evisceração de aves resultou muito semelhante à sua experiência anterior com o esquilo, exceto que ele também precisou remover para cortar o pescoço e a glândula de óleo. Quando terminaram, os olhos de Leaf gostaram dos resultados, notando que, além da pele do pisca-pisca ser um pouco mais porosa em comparação com a de uma galinha, era apenas um assado longe do que ele compraria de volta na terra. Como eu cozinho? Ainda fome, mesmo depois de 2 esquilos? Sim, muito. A refeição anterior foi apenas um aperitivo, ele estava longe de satisfeito. Por favor, vamos usar a fogueira ao ar livre, eu preciso me acostumar a não usar uma lareira. Celia abateu a mão na testa. Certo, eu quase me esqueci dos seus problemas familiares. Depois de o instruí-lo a escolher o local certo para uma fogueira, ela mostrou-lhe como improvisar um kebab com palitos de madeira. A última lição foi sobre a altura em que o kebab foi colocado para evitar queimar a comida e como reconhecer quando estava pronto para ser comido. Depois de memorizar tudo, Leaf impregnou seus olhos com magia de fogo, ativando o feitiço Visão de Fogo, que concedeu uma versão melhorada dos óculos térmicos. Então, começou a tecer magia de fogo e vento, mantendo o calor estável sem pontos quentes ou frios, enquanto usava correntes de ar para cozinhar todos os cantos e recantos da carne uniformemente. Tal controle fino exigia que ele movesse as mãos e os pés, observasse sua refeição de diferentes ângulos e ajustasse o fluxo de mana. Seus movimentos eram semelhantes a uma combinação de artes marciais. Celia estava prestes a zombá-lo sobre como fazer uma dança da vitória para um único pisca-pisca era um pouco extrema, quando o cheiro delicioso atingiu seu nariz. O pisca-pisca estava assando com uma velocidade visível a olho nu, a pele se transformando em uma crosta crocante, liberando a gordura que era magistralmente espalhada uniformemente. O cheiro era tão bom que seu estômago começou a roncar, apesar de ela ter tomado o café da manhã menos de 2 horas atrás. Leaf levantou o espeto com magia espiritual e depois de baixar a temperatura para evitar se queimar enquanto come, ele começou a devorar a carne, rasgando-a com as próprias mãos. Primeiro as baquetas, depois o peito e finalmente as asas. Faltava sal, e a carne não era tão macia quanto um frango assado, pois eles não deixaram a carne amadurecer. No entanto, foi a melhor refeição que Leaf já teve. Não acredito, não sinto mais fome. Leaf caiu de joelhos de felicidade, seus olhos molhados à beira de derramar lágrimas. Mas esse momento passou rapidamente. Eu preciso de mais, não posso permitir que a fome me aleje novamente. Leaf olhou para o sol. Ainda faltavam 2 horas para o meio-dia,
ele ainda tinha tempo para mais caça. Mestre Célia, preciso de um favor. Preciso de um lugar para esconder minha própria caça, aquela que eu não estou disposto a compartilhar. Apenas me chame de Célia. Caçadores não perdem tempo com honoríficos. Somos pessoas práticas. Ela acenou com a mão, descartando a necessidade de um título. Quanto ao seu pedido, eu não faço favores, apenas acordos. E quanto a isso, a partir de amanhã, você virá aqui todos os dias e limpará a minha casa, e talvez de vez em quando cozinhe algo para mim com sua dança boba de mágica. Em troca, vou manter sua carne sã e salva, e sempre que você cozinhar para mim, compartilharemos a refeição igualmente. Acordo? Célia ofereceu a mão para ele. Ainda era um roubo, mas era sua única opção. Acordo. Eu tenho apenas uma regra. Eu não lavo roupa. Nos dias seguintes, a casa de Leith ressoava com muito mais riso e alegria do que o habitual. Ele, trazendo a caça para casa, havia levantado algumas questões, mas nada que ele não pudesse explicar facilmente. A comida ajudou todos a relaxar e deixar de lado o estresse do passado. Até Leith e Orpal começaram a suavizar o relacionamento, limitando os olhares e insultos a um par todos os dias. Mais importante, porém, Leith poderia finalmente começar a praticar artes marciais novamente. Sua rotina era muito simples: caçar de manhã, treinar magia à tarde, artes marciais à noite. Graças à técnica de respiração revigoramento, Leith agora conseguia ficar acordado por quase uma semana antes de ser forçado a descansar. Ele escaparia de casa assim que seu feitiço Visão da Vida confirmasse que todos estavam dormindo. Uma vez lá fora, ele criava bonecos de barro com a magia da terra para praticar técnicas marciais e temperar o corpo. Sua primeira prioridade foi o trabalho de pés. Talvez fosse porque ele tinha apenas 4 anos de idade, ou talvez fosse a falta de atividade devido à constante fome anterior, mas o seu corpo era embaraçosamente desajado e sem coordenação. Sempre que alguém jogava alguma coisa nele, mesmo uma castanha a 1 metro de distância, ele perdia por completo ou a jogava no chão. Leith sabia que, apesar de seu lançamento ortográfico ser muito rápido, especialmente a magia espiritual, não era instantâneo. Ele não podia se dar ao luxo de se tornar um pato sentado assim que alguém se aproximasse demais. Aprender magia era poderoso, mas não onipotente. Que bom poderia fazer com ele ser capaz de derrubar montanhas apenas por ser morto por um bandido aleatório que conseguiu se esquiar sobre ele? Mesmo na Terra, Leith sempre achou que considerar a mente e corpo como entidades separadas era estúpido. Exercício sempre o havia permitido aliviar o estresse e relaxar a mente. Exatamente como estudar sempre o permitia ter o melhor desempenho, seja no trabalho ou nas artes marciais. Cerca de uma semana depois de Leith começar o treinamento, algo aconteceu. Ele estava sozinho à noite, praticando o trabalho de pés circulando em torno dos manequins, quando sentiu que algo estava errado. A dor explodiu em seu núcleo de mana e rapidamente se espalhou por todo o corpo, acompanhada por uma náusea que girava a cabeça como ele nunca havia experimentado antes. "O que está acontecendo comigo?" ele gritou interiormente. "Este não pode ser um gargalo, o último resolvi-o ontem, e nenhum gargalo jamais foi assim." Logo ele começou a arfar, incapaz de se levantar e se contorcer de dor. "Eu não posso morrer, eu não quero morrer de novo, não depois de suportar tanto. Eu me recuso a me tornar uma escrava em uma galáxia distante, ou um velho esperando a morte. Eu já tive o suficiente, eu me recuso a morrer." Ele usou toda a sua força de vontade para converter cada pingo de sua mana em magia de luz, combatendo a aflição que o atormentava, mas sem sucesso. A dor piorava cada vez mais, seu poder era incapaz de se manter. Quando ele se rendeu, a sensação de queimação estava finalmente livre para subir até a boca. Então, ele começou a vomitar pedaços de uma substância preta e pegajosa, que parecia piche, mas cheirava como se algo tivesse morrido e apodrecido por semanas sob o calor do verão. Eles eram do tamanho de uma noz, mas a tensão que ele sentia
era semelhante a vomitar 2 elefantes andando lado a lado. O fedor era tão ruim que, mesmo em seu estado incapacitado, ele encontrou forças para convocar alguma magia negra para destruí-los sem deixar vestígios. Leith passou os minutos seguintes cuspindo, bebendo e até comendo grama para se livrar daquele gosto revoltante em sua boca. Quando tudo voltou ao normal, Leith estava exausto demais para praticar, então ele teve que usar o revigoramento para retornar seu corpo a condições de pico. Assim que Leith começou a executar a técnica de respiração, ele descobriu que agora era capaz de sentir seu núcleo de mana com muito mais clareza. Enquanto absorvia a energia do mundo com o revigoramento, ele podia sentir e manipular a mana que fluía através de seus vasos sanguíneos e órgãos, ao ponto de visualizar até a mágica residual em seus cabelos. Apesar de seus olhos estarem fechados, Leith podia ver dentro de seu corpo, enquanto observava uma varrida 3D de corpo inteiro de última geração. Ainda tonto, ele tentou executar o exercício de pés novamente. Os movimentos de Leith ainda eram longe de serem perfeitos, mas ele não sentia mais que tinha 2 pés esquerdos. É uma melhoria incrível, considerando que até 1 minuto atrás, meu objetivo era parar de tropeçar em meus próprios pés. Eu me pergunto. Leith esticou a mão direita aberta, aplicando magia espiritual à cabeça dos manequins. O melhor que pude fazer antes, com tantos alvos ao mesmo tempo, era apertá-los um pouco, e agora ele apertou o punho mais rápido e mais forte do que nunca. As cabeças dos manequins estalaram como balões.